Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como você está? Eu estou bem, graças a Deus, e muito feliz, né? Ontem não gravei o nosso devocional de manhã porque estávamos ali na casa da nossa querida irmã, diaconisa Ana Lúcia, fazendo um marmitex para vender, para terminar a obra da igreja, né? E ontem foi um sucesso muito grande, né? Nós vendemos muitas marmitas, vendeu tudo, né? Tudo que foi feito foi vendido. Glórias a Deus, né? Nosso Deus, ele é maravilhoso, né? Então estamos muito felizes, né? Por Deus estar nos abençoando, Deus estar conosco, né, nesse negócio e vamos prosperar em nome de Jesus. E a palavra de hoje, ela está em Tiago 1:26, uma palavra muito importante, né, que vai dizer assim: se algum homem achar que é adorador formal, contudo não refrear a sua língua, a forma de adoração de tal homem é fútil. Olha que palavra forte, né? Às vezes nós achamos que somos adoradores formais, adoradores corretos, adoradores sinceros, adoradores, né, que cumprem a lei, mas não refreamos a nossa língua, né? Somos aquele tipo de pessoa que fala além da conta, né? Que fala o que não deve, fala sem pensar. Então isso prejudica, né? A adoração desse homem é em vão, ela é fútil, né? Ela não vai ter suas ações como deveria ter, né? Não vai ser a mesma forma. Gente, a caixinha já tá bem vazia, olha. Vamos à nossa palavra de hoje, né? Palavra maravilhosa que vai nos dizer o seguinte, né? A promessa do Senhor. O Senhor tem nos fortalecido a cada dia com essa promessa. Nós temos meditado, né, na palavra do Senhor e temos visto, né, o agir dele sobre as nossas vidas. Ainda estou com um pouquinho de sono, acordei cedo hoje, muito cansada ontem, né? Dormi, tive muito sonho, pesadelo, meu Deus. A nossa palavra está em 1 João 1:9. Nossa promessa de hoje, 1 João 1:9. E vai nos dizer o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Então, essa é a promessa do Senhor para nós, né? Que se nós confessarmos os nossos pecados, né, dos nossos pecados, se nos arrependermos, né, de nossos pecados, ele é fiel e justo, né, para nos perdoar. Ele nos perdoa e nos abençoa. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Palavra maravilhosa, né? Que promessa abençoada, né? Nós sabermos que ao nos arrepender, nós vamos ser abençoados por Deus. Como isso é maravilhoso, né? Muito bom saber disso. E vamos aqui para a nossa leitura do nosso livro. Hoje o dia também está muito corrido aqui para mim, tem que lavar muita louça, tem que cuidar da arrumação da casa, né? Mas vamos que vamos. Tiago 1:26. Se algum homem achar que é adorador formal, contudo não refrear a sua língua, a forma de adoração de tal homem é fútil. Essas palavras mostram que a maneira como você usa a língua é um assunto sério. Então é muito sério a gente entender, né, de como nós usamos a nossa língua, de como nós falamos, né?
Tem pessoas que de 10 palavras, 10 frases que fala, 8 são em vão, são bobagens, são mentiras, são enganação, são coisas vãs, coisas inúteis, né? Por isso nós temos 2 ouvidos e uma única boca. Para quê? Para que a gente ouça mais, né? E para que a gente fale menos, né? O sábio, ele se mantém de boca fechada. Mas o ímpio, né? Ele fala mais do que ouve. Às vezes ele não ouve nem a própria voz, né? Porque tá tão envolvido falando que não dá sentidos a ouvir. Não afeta apenas o relacionamento com o seu cônjuge, afeta a sua relação com Deus, né? Então, a gente não refrear a língua afeta a nossa relação para com Deus, né? Isso é o que acontece conosco. É sabedoria de sua parte dar atenção a como fala com seu cônjuge. Se surgir uma situação estressante, tente diminuir a tensão. Um bom exemplo é o que aconteceu na vida de Isaac e de sua esposa Rebeca, conforme registrado em Gênesis 27, 46 e 28, 4. Em vez de responder com rispidez, Isaac pediu ao filho deles, Jacó, que saísse à procura de uma esposa temente a Deus, que com certeza não causaria aflição para Rebeca. Da mesma forma, quando surgir discórdias no seu casamento, resista à inclinação de tentar provar quem está certo e quem está errado. Empenhamos-nos pelas coisas que produzem paz e pelas coisas que são para a edificação mútua, diz Romanos 14, 19. Então, nós vamos ver aqui a seguinte situação. O Senhor nos aconselha que precisamos refrear a nossa língua, que precisamos ter cuidado com o que nós falamos, né? Nós vamos ler aqui no texto bíblico, né, que Rebeca, ela ficou transtornada só com a ideia de o seu filho casar com uma mulher hetita, né? Então ela ficou arrasada em seu coração e desejou até a morte sobre a vida dela. Mas Isaac, ele usou de inteligência, de sabedoria. Ele falou: olha, meu filho, saia daqui, vá procurar uma mulher na casa do pai da tua mãe, né? Que ali é carne da sua carne, né? É sua parentela. Ali vai agradar a sua mãe, trazendo uma mulher, né, que obedece a Deus, que é temente a Deus e assim não vai ferir, né, os sentimentos da sua mãe. E Romanos também vai nos dizer, né, para que tudo que a gente venha produzir seja paz, né, e as coisas deem edificação mútua, né, que tanto eu como você vamos edificar, né. Se temos algum desafio, alguma contenda a resolver, primeiro paramos, pensamos, analisamos, né, não vamos pensar da maneira seguinte: eu tenho que provar que eu estou certo. Mas eu tenho certeza de que eu tenho razão. Que importa a razão se ela vai destruir a harmonia, a paz do lugar, né? Antes da razão é melhor ter a paz, ter alegria, né? Edificação mútua. Então é muito importante que a gente venha analisar
a palavra do Senhor, que nós venhamos analisar as nossas condutas, né? E fazer tudo conforme o querer de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, vamos ver aqui o nosso texto principal, que está em Tiago 1, 26, que diz: se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião deste é vã. Então, aqui, ó, o Senhor vai estar nos alertando, dizendo, né? Se você é um homem muito religioso, né? Você é cuidadoso na religião, mas não refreia sua língua. Cuida de tudo, mas não cuida da língua, né? Do poder que há na língua. Então, isso faz o quê? Engana o seu próprio coração, né? Você está sendo enganado, achando que você está tendo cuidado, sendo religioso, e a sua religião se torna vã, né? Se torna fútil, né? Não tem utilidade alguma se não refrearmos a nossa língua. Então, temos que ter um cuidado, né? Prestar atenção em tais coisas e estar na presença de Deus sempre. 1 Pedro 3, 7 vai nos dizer: igualmente vós, maridos, vivei com ela com entendimento, dando honra à mulher como a vaso mais fraco, como aqueles que, juntamente com ela, sois herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha aqui, que sério, que palavra forte. Às vezes o homem é religioso, mas ele trata mal a sua esposa, né? Ele bate, ele oprime. Então, este homem, quando ele orar, a oração dele vai ser o quê? Impedida. Não vai ter êxito na oração dele, né? Porque ele não tem refreado a sua língua, como a palavra vai dizer, né? Como dá o exemplo de Isaac para com a sua esposa Rebeca e seu filho Jacó, né? Então temos que usar de sabedoria. Homens, usem de sabedoria. Mulheres também, né? Se vocês fizerem mau uso da sua língua com referência a seu marido, você também terá impedimento na sua oração, ela não vai chegar a Deus, né? Então temos que clamar, temos que buscar, temos que adorar o nosso Deus da forma correta, né? Buscando entendimento, né? Que nós venhamos estar de acordo com a palavra do Senhor, tendo sabedoria em tudo que nós fizermos, né? Então, nós vamos ver aqui o que aconteceu, né? Gênesis 27, 46 e o 28, do 1 ao 4, vai nos explicar o que aconteceu e como foi solucionado. E diz assim: e disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas dessa terra, para que me serve a vida? Então ela estava tão angustiada ali, tão temerosa, né, de que Jacó tomasse para si uma daquelas mulheres que não era temente a Deus. Então, para ela, era morte, né? Para que serviria a vida? Mas valia a morte do que ver um filho casado com uma mulher que não servia a Deus, né? E neste momento, Jacó vai usar de sabedoria, né? Ele vai ser sábio. O que ele vai fazer? Nós vamos ver aqui. Isaac chamou a Jacó, abençoou-o e lhe ordenou, dizendo: não tomes mulheres de entre as filhas de Canaã.
Levanta-te, vá a Padã Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão e a ti e a tua descendência, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Então ele usou de sabedoria. O que ele fez? Olha, ele chegou, filho, faça o seguinte, vá para a terra, né, do pai da tua mãe, e lá encontra uma das filhas do seu tio, né, e se case com ela. E o Deus Todo-Poderoso te abençoará e vai te fazer frutificar e multiplicar, né? Para que você seja uma multidão do povo de Deus, né? Para que seja bênção, né? Seja como Abraão, né? E a sua descendência, né? Para que herdem a terra que Deus prometeu a seu pai Abraão, né? Isaac está ali dizendo, né? E Deus vai abençoar Jacó. E como foi, aconteceu, né? Jacó foi, ele fugiu, né? Por causa que ele pegou a progenitura de seu irmão Esaú, né? E o seu irmão Esaú ficou furioso com ele, queria matá-lo, né? Persegui-lo. Então ele fugiu, né? Para a terra onde habitava Labão, e ali encontrou a sua esposa, sua amada. Ele se enamorou por Raquel, né? E se ofereceu a trabalhar 7 anos para poder casar com Raquel. Então, ele trabalhou 7 anos, e quando veio a ser o casamento, né? Labão o enganou, né? O embebedou na primeira noite do casamento e colocou Lia para que dormisse com ele, a filha mais velha, né? No outro dia, quando ele acordou, ele estava casado com Lia, né? E aí Labão usou de novo de esperteza, enganando a ele, disse: olha, você pode casar com a filha Raquel, né? Você casou com Lia, pode casar com Raquel, se você trabalhar mais 7 anos, né? Então, ele trabalhou mais 7 anos para poder, né, também se casar com Lia, e ali ele ficou com 2 mulheres. E depois desses 7 anos, né, ele trabalhou mais 7 anos para Labão, para criar os seus filhos, né? E Labão sempre arrumava um jeito ali de tentar passar a perna, ele modificava os acordos, né? Olha, esse rebanho vai ser meu e esse vai ser seu. Mas cada vez que ele trocava, né, Deus abençoava o rebanho que era de Jacó. Então, eu vou dizer a vocês hoje, né? O que acontece? Acontece que, às vezes, você está ali para frutificar, para multiplicar, para ser abençoado, né? E o inimigo vem e toma a tua bênção e fala: não, isso aqui não é mais teu, vai ficar com tal coisa inferior. E Deus vai ali e prospera aquela coisa inferior até que ela se vire de primeira. E aí o inimigo vem ali novamente e quer fazer essa troca, né? O inimigo sempre quer nos derrubar, mas nós precisamos estar firmes na presença do Senhor, fazendo o querer dele, né? E seguindo o exemplo que está em Romanos 14:19, que diz: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Então, nós temos que seguir fazendo as coisas que nos trazem paz e que nos edificam, né? Então, Jacó ali, ele não entrou em contenda com o seu sogro. Tudo que o seu sogro falava, ele falava, tudo bem,
né? E esse tempo todo, né, ele trocou o rebanho 10 vezes, né, na intenção de aumentar o rebanho dele e diminuir o de seu genro Jacó. Mas Deus estava com Jacó, a bênção estava com ele, né? Assim como a bênção do Senhor, ela precisa estar contigo, né? Nós precisamos ter o cuidado com a nossa língua, cuidado como falar. Eu preciso muito aprender isso, né? Precisamos ter cuidado. Eu, quando estou nervosa, às vezes eu falo coisas que depois eu falo, por que eu fui falar isso, né? Mas eu deixei a ira invadir o meu ser e não podemos isso, temos que repreender, né? Este mal e orar, porque a palavra vai dizer que o único que consegue dominar a língua é o Espírito Santo. Então, que nós vamos orar, buscar a presença do Senhor, pedir a Ele, pedir ao Espírito Santo de Deus que refreie a nossa língua, para que nós venhamos falar somente coisas boas, né? Coisas que vão nos edificar mutualmente, né? Eu sempre digo, se uma brincadeira, né, uma pessoa ri e a outra não, não é brincadeira. Só é brincadeira quando os dois riem, né? Quando um fala e os dois acham graça daquilo, os dois riem, aí sim é brincadeira. Então nós temos que ter muito cuidado, né, ao falar brincadeiras, né, que muitas das vezes ofende as pessoas, né? E nós não queremos isso. Nós queremos a paz e a edificação mútua, né? Uns para com os outros. Amém? Meus amores, vou ficando por aqui. Agradeço a todos que ficaram até aqui ao final, né? Falo a vocês, deixem aí os seus pedidos de oração, né? Eu sempre estarei orando por vocês, né? Como ontem eu orei, apresentei a vida de cada um de vocês, né? No culto. Ontem, culto de jovens, culto maravilhoso, onde um irmão reconciliou. Olha que maravilha, né? Deus é todo poderoso, né? A gente busca a presença dele e ele nos honra, né? Com alegria. Então, eu peço a vocês que continuem me ajudando, né? Curtindo, compartilhando, se inscrevendo e comentando, né, nos nossos vídeos, para que ele tenha um crescimento e essa palavra chegue a pessoas que necessitam ouvir o verdadeiro evangelho do Senhor, o evangelho de paz, o evangelho de amor, o evangelho que ensina que a tua conduta seja boa para com Deus. Amém? Então eu desejo que a face do Senhor se resplandeça sobre você, sobre a sua vida. Vou ficando por aqui. Um fortíssimo abraço, um beijo no seu coração. Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.